Bem, este relato é fato verídico que aconteceu em uma cidade do interior do Maranhão, chamada Pedreiras. Morava numa cidade pequena que fica localizada no interior do Maranhão, uma cidade cheia de lendas e superstições. Na década de 60 a cidade tinha uma energia elétrica que funcionava até às 10 da noite, sendo que depois deste horário toda a cidade ficava na mais completa escuridão. A rua próxima a que eu morava tinha uma fama muito grande de ser mal assombrada. Na época eu não era nascida e boa parte dos meus irmãos também não. Minha mãe nos contava que sempre surgia uma pessoa com uma história relacionada ao sobrenatural, sempre naquela rua, sendo que minha mãe mesma nos contava que passou várias vezes à noite quando as luzes estavam apagadas e nunca presenciou nada do tipo. Detalhe: minha mãe é muito sensitiva, já chegou a ter várias experiências estranhas. Mas tudo bem, no meio de muitos fatos curiosos, um dos mais intrigantes foi um do vigilante que era muito amigo da minha mãe. Existia uma oficina na esquina dessa rua, onde este vigilante trabalhava, e toda noite ele ia nos portões do lado de fora e ia conferindo se todos os cadeados estavam presos de acordo. Depois que ele fazia a ronda por fora, ele se direcionava para o interior da oficina e fazia a ronda por dentro. Certa vez, ele contou que estava fazendo sua ronda como de costume, e tudo estava na mais perfeita calma, as luzes estavam apagadas pois já se passava das 10 da noite. Averiguado que tudo estava na ordem do lado de fora, ele se encaminhou para dentro da oficina. Estava tranquilo em sua ronda, checando se não tinha nada de anormal dentro do recinto, quando de repente bem no pátio descoberto da oficina ele viu uma silhueta na escuridão. Nesse momento ele ficou acuado, e lentamente sem fazer barulho foi se aproximando. Existia um poço no meio do pátio, e era justamente nesse poço que se formava um vulto de alguém. Então ele pensou consigo mesmo, que não havia possibilidade de alguém ter entrado na oficina, pois ele havia acabado de checar os cadeados, e todos estavam travados por fora, e não havia também ouvido barulho algum depois disso. Intrigado, ele decidiu se aproximar do poço. No escuro, ele foi indo mais perto, e de repente, para a surpresa dele, aquele vulto foi tendo formato, e sem acreditar ele viu que se transformou em uma mulher. Nessa hora ele ligou a lanterna novamente, sendo que não focou no rosto daquela mulher, apenas para melhor visualizar aquela silhueta alta, magra com cabelos compridos e negros, com um vestido azul escuro bem conservador. Como se fosse um modelo antigo, ela estava sentada no poço, olhando para o chão todo o tempo, e em nenhum momento levantou os olhos para o homem. Nessa hora ele pensou consigo mesmo que aquilo era uma coisa do outro mundo e não era gente viva não. Assim, continuando a olhar a mulher, ele foi se afastando, sempre se preocupado em não mirar a lanterna em cima dela. Não sentiu medo, por incrível que pareça, e saiu vagarosamente daquele pátio, e ela permaneceu ali, sentada em silêncio a observar o chão. Não lhe olhou, nem falou nada, nem gesticulou, apenas vagava por aquele pátio como se estivesse velando alguma coisa. Depois deste dia, ele contou para minha mãe esse fato, afirmando que foi verídico. Muitos outros fatos estranhos ocorreram nesta rua, como ouvir passos à noite e não ter ninguém caminhando, ou como uma vez que outro vigilante presenciou no telhado de um comércio um homem de chapéu enorme que deu um pulo e sumiu. E muito outros fatos. Dizem que lá nessa rua foi construído o primeiro cemitério da cidade e talvez isto explique os fatos que ali ocorreram. Hoje moro em Minas, mas toda vez que vou lá, ficou com um pouco de medo de passar nessa rua à noite. Obrigado a todos.